então a agradecer esta enriquecedora apresentação do professor Filipe Galego e iremos de seguida ter a apresentação do professor Nuno Doroteia. O professor é auxiliar convidado e membro integrado da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. É doutorado em Educação na especialidade TIC na Educação no âmbito da avaliação da aprendizagem com o digital e concluiu o mestrado em Tecnologias e Metodologias e-Learning e o curso de especialização em Administração Educacional na mesma instituição. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. Eu vou só pôr aqui por nome, porque senão vamos espalhar completamente. É habitual eu usar mais tempo do que tenho. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui convosco e partilhar convosco um pouco aquilo que tem sido o trabalho dos últimos anos na perspectiva daquilo que é, para mim, o interesse que a inteligência artificial tem em educação. O Filipe poupou-me imenso tempo, apresentou imensas perspectivas interessantes e que dão corpo a muito daquilo que eu vou dizer. Mas eu vou dar um passo atrás, vou tentar ajudar a percebermos o que é a inteligência artificial atualmente, as suas origens, como funciona e para perceberem porque é que funciona mal, numa série de aspectos. Mas antes disso, dizer-vos que estes modelos de inteligência artificial que o Filipe foi apresentando, os GPTs, chamemos-lhe assim, são modelos de linguagem. Portanto, tudo o que tem a ver com língua é o que eles fazem de melhor. Por isso, tudo o que não tem a ver com língua é tudo o que eles fazem de pior. Mas ainda assim, mesmo na própria linguagem, algumas coisas falham. E houve ali um aspecto muito interessante que eu estava a reparar na apresentação do Filipe. No DIFTI, salvo erro, onde se faz o planeamento da aula e se ajusta às dificuldades específicas de um aluno, há um botão extraordinário para aquilo que são os contextos atuais das nossas escolas, que é a tradução. Ou seja, eu em segundos eu tenho aquele plano ou aquele recurso traduzido para a quantidade de línguas que bem entender. Aqui no Algarve não conheço a realidade, mas, por exemplo, em Lisboa há uma escola que tem 43 nacionalidades. E é muito provável que numa sala de aula tenhamos 15 alunos que não falam português, espanhol, inglês, francês. Como é que se comunica com estes alunos? Mas muito mais importante que isso, como é que nós conseguimos que estes alunos aprendam? Porque essa é a nossa função e tudo aquilo que estamos a fazer aqui hoje e que fazemos no nosso dia-a-dia é nesse sentido. Ajudar os nossos alunos a aprender. Bom, começando do princípio, e depois eu vou partilhar a apresentação convosco, algumas referências que são importantes, que já têm sido pensadas nos últimos 2, 3 anos, especialmente por organizações europeias, internacionais, OCDE, Unesco, a própria Comissão Europeia, em algumas preocupações e algumas recomendações de como integrar a inteligência artificial em contexto educativo. E algumas certezas já são do vosso conhecimento. Todos os meses sai informação nova, saem alguns relatórios novos para nos aproximarmos à atualidade. Portanto, isto são alguns exemplos, existem imensos, mas este, para mim, é sempre muito importante. Porque, neste momento, o que é mais crítico tem a ver com as questões dos direitos humanos, da democracia, das questões morais e éticas. E, de uma forma geral, isto é que me preocupa, porque tudo o que estiver a acontecer agora vai ter um impacto imenso nas gerações futuras. Portanto, há limites que têm que ser pensados, definidos, porque, ultrapassando esses limites, pomos em causa uma série de questões. Bom, começando do princípio. Inteligência artificial é tudo menos novo. É algo que já vem desde 1950 a ser pensado, trabalhado. O próprio termo é um termo usado muito feliz para o marketing, muito infeliz para aquilo que realmente ele é. Mas aqui a ideia, até sensivelmente o ano 2020, 2022, é que a inteligência artificial já existia, mas em processos que para nós eram completamente transparentes. Ou seja, quando eu faço um pagamento multibanco, a inteligência artificial está a funcionar por trás. Nós é que não temos essa noção. Mas estão sistemas, são algoritmos, a tentar identificar o padrão daquele pagamento com os padrões de pagamentos fraudulentos.
E, por sinal, neste caso, é uma empresa portuguesa, a Fidzai, que está sediada nos Estados Unidos, que criou este sistema e vendeu para o mundo. E todos os bancos utilizam. Porquê? Porque há padrões. Há padrões. Quando alguém rouba um cartão de crédito e vai fazer um pagamento para ver se funciona, é um padrão. Há um padrão, no meu caso pessoal, que estou 360 dias em Portugal, por exemplo. Se, de repente, eu hoje faço um pagamento multibanco, ou levanto dinheiro aqui no multibanco e daqui a 3 horas estou a fazer um pagamento com o cartão de crédito no Luxemburgo, pode haver aqui alguma situação que não está padronizada. E então há sistemas de alerta. Portanto, tudo isto é um trabalho de gerir dados, armazenar dados, processar dados, identificar padrões, identificar o que está fora do padrão. E isto é feito com inteligência artificial. Portanto, podia estar aqui 5 horas a falar destes exemplos, mas há exemplos que vocês conhecem perfeitamente. Carros autónomos, o reconhecimento do que é um objeto, o que é uma pessoa, o que é um objeto que está um objeto inanimado, que está parado, que está em movimento, o que é que acontece, prever situações. E vocês encontram imensos vídeos desses carros autónomos, quando alguém vai passar na passadeira, o condutor está a distrair e o carro para automaticamente. Não há forma de fazer isto sem inteligência artificial, sem o reconhecimento. E há algo muito mais próximo de vós. Quando vocês desbloqueiam o vosso telemóvel com a impressão digital ou com o reconhecimento facial, não é outra coisa que está por trás que não a inteligência artificial. O que é que mudou? E o que se tornou visível para nós? A partir do momento em que surgiu o ChatGPT de uma forma massificada e disponível gratuitamente para todas as pessoas que tenham acesso a um dispositivo eletrónico e à internet. E isso mudou porque mudou a forma como nós nos relacionamos com a tecnologia e com o conhecimento. Porque deixou de ser um sistema que apenas armazena dados, processa dados e dá informação, relativamente a comparações e padrões, passou a ser um sistema que me dá respostas às minhas perguntas. Um sistema que me devolve qualquer coisa perante um pedido que eu faço. E isso é útil no meu dia-a-dia, em qualquer situação. Porque todos os outros sistemas de inteligência artificial que existiam anteriormente eram sistemas massivos, muito caros e, obviamente, não me eram úteis no meu dia-a-dia. E isto mudou radicalmente, porque realmente tem uma utilidade muito prática. E vamos ver aqui alguns exemplos nesse sentido. Mas antes disso, para percebermos como é que funciona a inteligência artificial, eu gostava de ter que vocês fossem o meu ChatGPT e o meu pedido é completa o provérbio. Portanto, eu escrevo completa o provérbio, o prometido é, e os meus ChatGPT respondem devido. E funciona muito bem. Por enquanto. Vamos para um segundo exercício. Devagar. E agora vou fazer propósito. Se vai ao longe. Porque é assim que a inteligência artificial funciona. Nós é que não vemos. Depois já vos vou explicar. Vamos aumentar a fasquia. Quem espera? Já se para cá. Uns dizem se espera, outros dizem sempre alcança. Porquê? Porque no vosso cérebro, na vossa cabeça, uns têm mais memorizado o de se espera, outros têm mais memorizado o de sempre alcança. E são os dois válidos, porque os dois existem. E agora, uma prenda, acho que um fim de semana no Algarve, não é? Para quem adivinhar este? Quem muito escapa? Não é pouco encontra? Pouco encontra. A Débora está a funcionar exatamente como o ChatGPT. Mais alguém? Encontra água. Só que este provérbio não existe. E esta é uma lição muito importante. O que mudou com o ChatGPT, e agora com todos os outros que vêm atrás, é que são sistemas que foram criados para dar sempre uma resposta. Sempre. Mesmo que não saiba. Não é, Débora? É exatamente isso. A Débora fez exatamente aquilo que o ChatGPT faz. E faz por uma razão muito específica. Porque são modelos preditivos. São modelos que funcionam à base de probabilidades. E a probabilidade, nem que seja 0,00001%, ela existe. E o que acontece é exatamente isto. São sistemas que dão sempre uma resposta. Mesmo que não saibam a resposta. As outras questões, o se vai ao longe, tem muito a ver com esta forma de construção da resposta. Como é que funciona? O que vem aqui do lado esquerdo azul é o prompt, é o pedido, aquele pedido que nós fizemos, completa o provérbio. O prometido é, e eu estou-lhe a dar ali o I really like, é o prometido é. E como é que o sistema funciona? Vai à procura,
perante este contexto, perante este conjunto de palavras, vai à procura da sua lista de milhões de palavras, qual é a palavra que tem mais probabilidade de se vir a seguir àquele contexto, àquele conjunto. E no modelo probabilístico, o que conta aqui não é a palavra em si, que ele não a compreende, é a probabilidade. Portanto, neste momento, neste caso, ele seguia aquele caminho roxo, porque a seguir a like havia mais probabilidade de aparecer a palavra small, e a seguir, depois ao novo contexto, que é a conjugação daquelas palavras todas, a maior probabilidade é ser, então, espera lá, cats. Mas a verdade é que isto é em determinado momento. Porque quando nós continuamos a ensinar a máquina, dando-lhe mais dados, mais informação, mais livros, mais links, mais tudo para ela aprender, para melhorar. O aprender é, para ter o objetivo de pôr a máquina a aprender, ela conseguir dar mais respostas e mais assertivas aos pedidos que lhes fazemos. Portanto, quanto mais documentação lhe damos, obviamente que em qualquer modelo probabilístico as probabilidades mudam. E a máquina também aprende com as nossas interações. Aquilo que um pouco o Filipe mostrou, de estar a corrigir o ChatGPT porque ele estava completamente errado na análise daquele problema, essa interação, como vocês viram, permitiu que a máquina também aprendesse com essa interação. Portanto, para dizer o quê? Com tudo isto que acontece regularmente, em tempo real, as probabilidades mudam. O que significa que um pedido que eu faço agora, daqui a 2 minutos é diferente. A resposta será diferente. E isto acontece porque foi um conjunto de situações que permitiram chegarmos onde chegamos hoje. A primeira foi a capacidade computacional. Os computadores que temos, a capacidade que os computadores têm de processar informação. A velocidade com que fazem. E a quantidade massiva de dados que estão disponíveis. Dados digitalizados. E dados manuscritos, mas que, neste momento, os sistemas informáticos conseguem interpretar esse texto manuscrito e digitalizá-lo em segundos. Portanto, o corpo de dados com que estas máquinas aprendem neste momento é quase infinito. Seja de forma legal ou ilegal, o que acontece é isso. É que eles aprendem com tudo o que é dados que estão digitalizados, seja texto, seja áudio, seja vídeo, seja fotografias de texto manuscrito, seja o que for. A máquina aprende. E o que é que faz com essa aprendizagem? Cataloga, categoriza, faz qualquer coisa como isto. Recolhe os dados, limpa os dados, portanto, tira as impurezas, aquilo que não interessa, define os padrões, define um modelo preditivo e, a partir desse momento, qualquer pedido, mediante estes padrões, mediante estas probabilidades, dá uma resposta. Dizer-vos 2 coisas para não me esquecer, porque não está aqui nos slides. A recolha de dados pode ser legal ou ilegal. Por exemplo, os modelos da Google utilizaram o YouTube para aprender. Tem uma parte legal, que são os direitos de autor dos vídeos que lá estão da Google, do YouTube. Mas tem outras para os quais de vídeos que eu gravei, que disponibilizei na plataforma, mas não dei autorização para serem utilizados para a máquina aprender. Entendam a máquina ou os sistemas de inteligência artificial da Google. Eu não dei essa autorização. Portanto, está a utilizar informação para a qual eu não cedi explicitamente a autorização. Se bem que quando eu ponho lá um vídeo, quase que perco os direitos todos. Mas pronto, mas tudo o que existe. Tudo o que é plataformas de streaming de música, tudo o que está aberto, obras que estão em domínio público, obras que não estão em domínio público. Vejam um livro novo que saiu, façam perguntas e vão ver que ele vai responder. Portanto, alguém carregou aquele livro na máquina. Mas a verdade, e isto depois liga-se muito com uma questão que para nós é muito crítica, que é o plágio, que o Filipe há pouco também referiu. Na verdade, estes sistemas não guardam essa informação. Eles não guardam o texto. O que eles guardam é o peso. A relação entre palavras. Ou a relação entre partes de palavras. E contextos em que a palavra está. As questões semânticas. É isso que ele guarda. Ele guarda a percentagem, a probabilidade de palavras estarem relacionadas. Portanto, ele não guarda o texto e quando nos responde, não nos responde com aquele texto. Responde com um conjunto de palavras que ele juntou mediante essa probabilidade. Para vos dizer o quê? Que é muito difícil detectar plágio de algo construído por inteligência artificial. Porque o texto não é devolvido exatamente como está na origem. É apenas a relação que existe entre essas palavras. Por exemplo,
Se juntarmos numa frase rei, coroa, palácio, enfim, coisas assim deste género, há uma relação de proximidade entre as palavras. Agora, se eu, numa frase, pedir rei, Marte, banana, submarino, não são palavras muito próximas. Porquê? Atualmente temos reis, temos Marte, temos submarino, etc. Mas o corpo de dados de literatura, documentos, tudo mais, que relaciona estas palavras num mesmo documento, são muito poucos. Portanto, a máquina não aprendeu nada sobre esta relação entre palavras. Como não aprendeu, também não nos consegue dar resposta. Por vezes inventa, e nós achamos que é extraordinário. Bom, funciona de uma forma muito simples, para nós, utilizadores, para a máquina não. Nós fazemos um pedido, o utilizador faz um pedido, que é o tal prompt. O pedido pode ser uma pergunta ou pode ser uma ordem. Constrói isto. Portanto, é tal prompt e ele vai analisar esse contexto. Perante esse contexto, perante tudo aquilo que é a forma de trabalhar interna, estou a simplificar as coisas. Isto é um bocadinho mais complicado. Há coisas que nem eu sei explicar e há coisas que nem quem criou sabe explicar. Como é que funciona tão bem. Mas dentro deste contexto, há então essa análise para poder dar a resposta, constrói a resposta e a resposta que ele dá volta também ao início para analisar o contexto e perceber se a resposta não tem erros específicos, não tem erros ortográficos, está bem construída, faz sentido, etc, etc. Ainda assim falha, natural, e vai continuar a falhar. Esperemos que rapidamente não aconteça, mas é um processo cíclico, só que é tão rápido que parece que é imediato. E dá-nos a sensação que é alguém que domina tudo, porque é imediato. Mas não é. E então depois só no fim disso tudo é que nos dá a resposta. Ferramentas, como o Filipe há pouco apresentou, existem imensas. Dizem que este ano vamos ter a Amália, que é o modelo português, o que é importante, porque quando nós fazemos um pedido específico e não dizemos que queremos desta origem específica, o corpo de dados é o mundo. E se eu quero algo, mesmo a perspectiva daquilo que está escrito de literatura portuguesa sobre qualquer situação, mesmo que seja internacional, é muito difícil isolar essas questões. Porquê? Porque o corpo de dados é todo um. E a ideia aqui é termos uma máquina que aprenda essencialmente com aquilo que é produzido em Portugal. Depois terá, naturalmente, é inevitável ter outros contextos, mas será mais próxima à nossa realidade do que a outras. Bom, e para que usar os chatbots? São tantas atividades, o Filipe também já apresentou imensas, o gerar o texto, o traduzir o texto, o sumariar, responder a perguntas, agentes de conversação. E aqui eu queria me centrar nesta questão de agentes de conversação, porque é o que muda radicalmente a forma de trabalhar como trabalhávamos antes. Quando eu tinha uma dúvida, eu ia ao browser, ao Google, fazia uma pergunta e ele devolvia-me. O quê? Links, hiperligações. Para que sítios, páginas, documentos, enfim, tudo o que houver, onde supostamente eu vou encontrar a resposta ao meu pedido. Mas devolve-me 20 páginas com não sei quantos links. E raramente, isto está mais que estudado, raramente as pessoas passam da segunda à terceira página. Porque, idealmente, na nossa cabeça, o que é mais importante está na primeira e na segunda. Às vezes está na 15ª. E é na 15ª página que está a resposta. Mas como estes sistemas são sistemas que devolvem, são apontadores, que não conhecem o conteúdo ao detalhe, naturalmente que falham. Isto dava-me um trabalho de que o meu trabalho era abrir aquelas hiperligações todas e ir à procura. Bom, é aqui que o Google me diz que está a resposta. Então eu tinha que ir à procura, documento a documento, link a link. E o que é que mudou radicalmente? É quando eu faço esta mesma pergunta a um GPT, eu não obtenho links, eu obtenho respostas. E eu obtenho a resposta sumariada daquilo que eu realmente pretendo. Portanto, eu não tenho que ir mais à procura. Eu tenho que aferir, validar a informação, mas não tenho que ir à procura em cada um desses links. E isto muda de uma forma radical o modo em como nós nos relacionamos com o conhecimento. Para o bem e para o mal. Mas temos uma oportunidade em termos de educação de, finalmente, termos um motivo para que os nossos alunos percebam que têm que triangular a informação. Têm que consultar fontes diversificadas de informação. O manual tem erros? Tem. O meu PowerPoint tem erros? Tem. O Google tem erros? Tem. O ChatGPT, eles perguntam, a resposta está tão bem feita, é tão inteligente que isto está perfeito, mas tem erros.
Portanto, nós temos que cruzar tudo para garantir que as conclusões que tiramos, que as reflexões que fazemos, são o mais válidas possíveis. Eu vejo a integração de inteligência artificial em educação em 3 grandes dimensões. E para elas, todos temos que contribuir. Estamos a falar dos nossos jovens, que muito brevemente vão entrar no mercado de trabalho e que têm que estar aptos para se integrar perfeitamente no tecido empresarial, nas várias instituições que nos governam e outras para as quais podemos trabalhar. E não há nenhuma que, em breve trecho, não utilize sistematicamente este tipo de sistemas. E nós temos que preparar os nossos alunos para várias coisas. Para além do pensamento crítico e reflexivo, de garantir que a utilização destas tecnologias lhes devolve algo que não é de todo ou não é garantido que seja válido, o tal questão de triangular a informação, mas saber utilizar estas ferramentas para dar resposta às necessidades, às suas e à da entidade para a qual vão trabalhar. Eu vou retomar este tema no final da minha apresentação, que para mim, neste momento, é do mais importante. Depois vocês vão perceber porquê. Bom, 3 dimensões muito claras. Como qualquer tecnologia, eu aqui roubei isto um pouco do meu colega do Fernando Albuquerque Costa, do Instituto de Educação, quando ele abordava a tecnologia em educação. Eu aqui puxei para a inteligência artificial. O ensino da inteligência artificial em termos técnicos, científicos. Os conceitos, o que é, como é que funciona, como é que se pode criar. E aqui é um foco para mim muito claro para as ciências da computação. E só para aí. Uma segunda área que tem a ver com a aprendizagem sobre a inteligência artificial. O que é isto? Como é que está enraizado no nosso dia-a-dia? E já vamos detalhar. E uma terceira dimensão, como é que eu posso aprender outras coisas, matemática, inglês, português, história, com ou através de inteligência artificial. Portanto, são 3 coisas muito distintas e eu vou abordar cada uma delas. Mas para todas elas, há uma dimensão que é fundamental não esquecer e é fundamental termos sempre presente no dia-a-dia em que trabalhamos com os nossos jovens. As dimensões éticas e legais. Tudo isto, muitas vezes, está ali no limite da ética e da legalidade. E convém que eles tenham essa presença também para compreender até onde é que podemos ir e se faz sentido ou não. E aqui incluo 2 outras dimensões. A dimensão da autoria. Afinal, quem é que fez o trabalho? Porque está tão bem feito que eu nem lhe vou mexer, vou entregar assim, porque está perfeito. E é tão fácil perceber, é tão fácil entender que não foi o meu aluno, ou não foram os meus alunos que fizeram aquele texto, que foi a inteligência artificial. Basta olhar para as vírgulas. Descobrimos logo, não é? Termos que nós não usamos nas aulas e que eles também não usam. A forma de escrita, a complexidade da frase. E nós rapidamente percebemos que não foi o aluno que fez. Mas quando estamos a falar já de níveis muito elevados, muito superiores, por exemplo, eu sei, porque eu consigo ver porque tenho 20, 30 alunos, mas quem tem 200, há lá 2 ou 3, ou 10 ou 20, que se calhar tem um nível de escrita e de raciocínio excepcional e eu estou a pecar por defeito, eu estou a achar que não foi ele que fez e foi. Portanto, tudo isto é muito pantanoso. Porque até que ponto eu posso dizer que penalizar um aluno que... Não, isto claramente foi feito por inteligência artificial. E não foi. Portanto, nós temos que ter um pouco esta distância também de não assumir na generalidade coisas que, enfim, podem não ser. E a questão da autenticidade, que é a validade da informação. E como vimos, na matemática é péssimo. E não é só na matemática. Será noutras áreas também. Mas nós temos uma oportunidade, como vos dizia, de trabalhar essa competência que os nossos alunos também têm que desenvolver, de olhar para a informação e validá-la. Podíamos dar aqui muitos exemplos, mas o tempo não nos permite. Eu vou passar esta parte à frente, não sei se há algum professor de informática, aqui tirando uma aula, mas uma aula não precisa disto. Pronto. Uma ajuda imensa numa área que para nós é terrível no ensino da programação, especialmente em anos iniciais. E olhar para ferramentas que já têm inteligência artificial e que nos ajudam a dar este passo e que torna tudo muito mais lógico para os alunos aprenderem a programar, existem muitas ferramentas que nos dão essa ajuda.
E se pensarmos, bom, mas isso é só para o ensino secundário? Não, é para o primeiro ciclo também. Por exemplo, o PictoBlocks é uma ferramenta muito parecida com o Scratch, ou ferramentas que ensinam as crianças a programar por blocos, não por texto, mas por blocos que têm texto, peças de Lego que se encaixam. Já há alguns anos, pelo menos há 4 anos, 4, 5 anos, que esta ferramenta do PictoBlocks, para além de permitir aos alunos aprender a programar, tem já integrado um conjunto de funcionalidades que são inteligência artificial, como o reconhecimento facial, a detecção de objetos, o detectar dedos e os nós dos dedos e cada uma das partes dos dedos e que me permite, inclusive, fazer um tradutor de língua gestual para qualquer outra língua. E tudo isto é muito interessante porque podemos ensinar às crianças como é que funciona a inteligência artificial. Por exemplo, se eu tirar 10 fotografias da minha face enquanto estou triste e dizer isto sou eu quando estou triste. Depois tiro 10 quando estou contente e depois digo isto sou eu quando estou contente. E por aí fora. Os meninos depois podem programar o sistema para que quando eu olho para o computador detecta que eu estou triste ou contente ou por aí fora, e se eu estiver triste, automaticamente toca uma música alegre. Se eu estiver feliz, automaticamente toca uma música se calhar um bocadinho mais calma para ver se eu me acalmo também. Enfim, a ação-reação. Estamos a trabalhar múltiplas competências, imensas competências. Não é só a programação. É a programação, é a inteligência artificial, como é que as coisas funcionam no mundo, e neste caso, neste exemplo básico, até as emoções estamos a trabalhar. Portanto, permite-nos fazer imensas coisas. E é muito simples como funciona, porque perante determinado conjunto de imagens, detecta os padrões e diz, ok, isto é um gato. Sempre que eu aparecer uma imagem com estes padrões, isto é um gato. Sempre que aparecer com estes, é um cão. E depois aparece uma imagem, que eu nunca sei se é um cão ou se é um gato, mas que pode ser as duas coisas, porque o animal tem umas orelhas pontiagudas e depois tem o pelo todo muito estranho e nós não conseguimos perceber se aquilo é um gato. Sei que é uma raça, mas já não lembro se é cão ou se é gato. Mas nesse caso, o sistema não vai conseguir detectar, a não ser que sejam todos exatamente a mesma cor, a fotografia seja exatamente da mesma maneira. Portanto, se nós próprios não conseguimos distinguir, é natural que os sistemas também não distinguam. Mas isto é para a imagem, isto é para o áudio. Há uma aplicação muito interessante, se quiserem, experimentem. Chama-se Merlin, é gratuita. Quando ouvem passarinhos a cantar e não sabem que pássaro é este, tem um canto tão bonito, que pássaro é este? Em segundos, o sistema diz-vos, este é um canário, não sei o quê. Este é um cuco, este. Portanto, há uns que nós conseguimos distinguir, mas há outros que eu não faço a mínima ideia. Porque a mesma ave tem cantos diferentes para situações diferentes. E é fantástico perceber que em 3 segundos detecta qual é a ave. Portanto, dá um bocadinho para tudo. Funciona um bocado assim, eu vou adiantar esta parte, já vos expliquei rapidamente. E vamos passar para a segunda dimensão. Em que consiste a inteligência artificial? É importante que os alunos percebam o que é isto. Aquilo que eu tive agora a falar um pouco convosco, é importante que compreendam o que é a inteligência artificial. E o que é que difere entre a inteligência artificial pura daquilo que é a inteligência artificial generativa. E de uma coisa que já se fala, mas que ainda provavelmente não temos, ou se tivermos ainda está em segredo dos deuses, que é a inteligência artificial geral, que é a inteligência artificial que supera o ser humano. Portanto, há várias dimensões de inteligência artificial. Essa é a que mais me preocupa. Com as outras nós lidamos bem, porque sou eu que decido se uso ou não. Se bem que a inteligência artificial que está introduzida nos nossos sistemas, no multibanco e tudo o resto, também está fora do meu controle. Mas sou eu que decido se uso ou não uso multibanco, sou eu que decido se faço uma série de coisas. Bom, adiante. Em que é que consiste? Quais são as diferenças? Para que é que servem? Como é que estão implementadas no nosso dia-a-dia? Como é que nos podem afetar e como é que nos podem afetar os nossos direitos e liberdades? Como é que nós usamos no dia-a-dia e nem sequer sabemos para estar? O que é que existe e para que é que serve? Como é que me pode ser útil? Como é que eu posso ser mais eficiente ou ser melhor se utilizar este tipo de sistemas? Os vários modelos. Qual é o impacto atual? Previsão de futuro. Eu só consigo discutir o futuro se conhecer o presente. Eu só consigo discutir o que é que poderá vir a acontecer no futuro e definir barreiras e limites se eu souber em que é que isto consiste e como é que isto me está a afetar o presente. Portanto, o impacto que eu consigo perspectivar para o futuro, relativamente às questões pessoais, profissionais, políticas, sociais, é só se eu tiver conhecimento do poder que isto tem e de como é que isto está neste momento enraizado
e do que é que se anda a falar sobre o assunto, para poder consciencializar e tomar decisões. Potencialidades, vantagens, desvantagens por aí fora, as questões éticas e legais e as questões de autoria e autenticidade que já falei. É importante que os nossos jovens tenham consciência do que é a inteligência artificial, para além da parte técnica. Um exemplo que eu costumo dar sempre, que isto não é novo, isto já se falava sobre isto antes de falarmos sobre a inteligência artificial, e é algo que em 2 anos trabalhei com os professores de filosofia no 11º ano, porque isto é abordado, as questões morais. E a forma mais fácil de trabalhar com questões morais é pôr os alunos a confrontarem-se com uma questão moral. Têm que resolver um problema que vão ter que resolver. E há problemas que não têm solução. Ou melhor, todas as soluções são más. E este é um exemplo. O MIT, nos Estados Unidos, criou um sistema que se chama Moral Machine, a pensar que no futuro iriam existir carros autónomos. Carros autónomos em que o condutor não existe. Portanto, não há volante, não há pedais, não há nada. Portanto, eu só entro no carro, digo para onde é que vou e o carro leva. E nós agora pensamos, bom, isso nunca vai existir, isso é muito futurista. Já percebemos que não é. Mas quando nós víamos o Knight Rider, lembram-se? O Kit, aquele carro que andava sozinho. Na altura também era futurista, não era? Portanto, quando houver só estes carros, e disser, mas eu nunca vou comprar esse carro. Quando só houverem estes, não há outro para comprar. E a questão é esta. Em determinado momento, o sistema, o software do carro, detecta que o carro vai ter um acidente. E das duas, uma. Ou atropela quem vai na passadeira, atropela os peões, ou mata os ocupantes da viatura, porque o acidente vai ser violento. E ele isso até consegue prever, quase certeza. Mas vai ser demasiado violento e a probabilidade de matar uns ou matar outros vai acontecer. O que é que eu faço? E é muito interessante ver, porque eles têm muitos cenários imensos, e ver as crianças dizerem, crianças jovens no ensino secundário, dizerem que, num exemplo em que o carro tem uma criança lá dentro e 2 adultos, e na passadeira vão 3 idosos, não há dúvida, não é? Vai pela passadeira à frente, porque as pessoas já viveram imenso, e o carro tem 2 crianças que ainda têm uma vida pela frente. É a opinião deles, não é a minha. Mas quando nós dizemos, muito bem, certo. Okay. Agora, imagina que quem está na passadeira, essas pessoas idosas são os vossos avós. E tudo muda de figura. Já não querem saber dos ocupantes. Isto são questões morais muito complexas. Isto é o chamado o dilema do elétrico. São questões muito complexas. A verdade é que quando existirem estes carros, e só estes carros, é a máquina que vai decidir. E a máquina não sabe se é meu avô, se não é, não quer saber disso para nada. Vai ter que tomar uma decisão em segundos. Portanto, são questões boas para nós refletirmos. Agora vamos aliviar outra vez o ambiente. Aprender com inteligência artificial ou através de inteligência artificial. Como é que eu posso aprender geografia usando inteligência artificial? Como é que eu posso aprender português, história, matemática, por aí fora? Bom, a pesquisa é a base de tudo. O procurar informação, o fazer perguntas, o fazer boas perguntas, que é algo que temos sempre dificuldade e que nós sabemos que os nossos alunos têm muita dificuldade. Temos uma oportunidade extraordinária para ajudar os nossos alunos a aprender a fazer boas perguntas. E o que é uma boa pergunta? E como é que ela se constrói? Porque se eu fizer más perguntas, eu não posso estar à espera de boas respostas. Portanto, é uma oportunidade extraordinária de trabalhar essa competência com os nossos jovens. E uma boa pergunta na área das ciências não é a mesma coisa que uma boa pergunta na área das humanidades. Portanto, é diferente. Constrói-se de forma diferente. Simular cenários. Eu estou a aprender qualquer coisa. Eu vou... imaginem, estou a aprender o vulcanismo, por aí fora. É difícil eu construir um cenário, não é? Eu, sozinho, para testar determinadas hipóteses. Eu posso pedir a estes sistemas para simularem um cenário específico. E depois converso com ele nesta interação dialógica para testar esse cenário, para colocar mais variáveis e ver o que é que realmente acontece. E com isso eu estou a aprender. Mas é isso que nós queremos para os nossos alunos, que aprendam mais. Especialmente que aprendam nos momentos em que não têm ninguém que os ajude. Se eu tiver um irmão, um pai, uma mãe, ou alguém na minha família, em casa, ou domingo à tarde, que me possa ajudar quando eu tenho dúvidas, excelente. Mas se eu não tiver ninguém, tenho o ChatGPT. Estou a brincar, tenho vários sistemas. Porquê? Porque nesta pergunta, que ele vai responder, e aquilo que o Filipe mostrou naquele vídeo é extraordinário. Porque eu faço a pergunta, ele responde, eu não estou contente, eu peço-lhe para detalhar.
E ele responde, ele detalha. Eu digo, não estou convencido. Relaciona lá isto com aquilo. E ele vai aprofundando. E nesta conversa, como se eu estivesse a conversar com alguém, eu estou a refletir, eu estou a pensar, eu estou a aprender. Já alguma vez alguém pensou se há alguma relação entre a Primeira Guerra Mundial e a produção de vinho em África? Perguntem ao ChatGPT. Eu já perguntei e afinal até e faz sentido. Eu quando quero testar coisas, eu tenho que testar com perguntas patetas. Se eu for testar com perguntas óbvias, quer dizer, é natural que o sistema me responda. E eu faço perguntas assim patetas. E às vezes depois descubro-me que afinal pateta fui eu, porque faz todo o sentido. Mas experimentem fazer perguntas deste género que não façam para vocês sentido nenhum. E vão ver que ele responde. E pela resposta, às vezes, afinal até faz. Especialmente quando ele dá referências e não há dúvida. Criar novos recursos, criar novos artefactos, criar atividades pedagógicas, planear o ensino, promover a inclusão e diferenciação pedagógica. E agora vou dizer uma coisa errada. E a diferenciação na avaliação, porque a avaliação faz parte da pedagogia, não é? Isso é que estava errado. Mas a diferenciação em termos de metodologias mais adequadas a uns alunos e outros. Os alunos são todos diferentes. Aprendem todos de forma diferente. Reagem de forma diferente. E quando lhes colocamos em momentos de avaliação, eles próprios também respondem de forma diferente. Eu demoro mais tempo a responder em determinadas áreas do que outros colegas meus, que são muito rápidos e imediatos. Eu preciso de mais tempo para pensar. Eu preciso ler a pergunta 3 vezes. E outros colegas não fazem. É quase imediato. Portanto, todos nós somos diferentes. Todos nós, às vezes, na brincadeira, todos nós temos necessidades educativas. São diferentes. A minha é ter atenção. Eu preciso estar num ambiente silencioso para conseguir ler e compreender de forma rápida. Porque se houver ruído, eu distraio-me muito facilmente. E há muitas outras situações. Aprender com plataformas adaptativas, eu já vou falar sobre elas. E especialmente ajudar a pensar. O ajudar a pensar é muito esta atividade biológica. Explica-me melhor isto. Não percebi, explica-me melhor. Não percebi qual é a relação entre isso e aquilo. Detalha. Dá-me exemplos. Cria-me um cenário. Agora fins que és isto e eu vou-te fazer perguntas e tu não me dás a resposta, mas vais-me dar ideias para eu pensar. Agora vê lá se aquilo que eu te vou dizer, se isto é correto ou não. Ele ajuda-me. Portanto, isto é ajudar a pensar. E muitos dos nossos alunos não têm essa possibilidade. Não têm essa... não é possibilidade. Não têm esse recurso disponível a todo momento para conseguir ter respostas. Este é um exemplo de uma plataforma adaptativa, em que eu faço para aprender uma língua nova. Mas eu vou passar à frente. Isto é para aprender línguas. Se ninguém souber falar norueguês, experimentem. Numa semana já conseguem dizer meia dúzia de palavras. Exatamente porque este sistema o que faz é identificar o meu ponto de partida e depois vai-me dar recursos e atividades que me vão estimular a aprender e eu vou dando resposta, ele vai medindo sempre em que nível estou e vai-me trazendo sempre qualquer coisa um bocadinho mais difícil para me fazer subir de nível. O Vygotsky puro, que é aquilo que eu já sei fazer e aquilo que eu só consigo fazer com a ajuda de alguém. O alguém é o Duolingo. E vai-me trazer esta perspectiva de que agora vamos dificultar mais um bocadinho. E leva um bocadinho mais longe. Portanto, eu vou aprendendo também com isso. Já na matemática. Já incorporar matemática. Já incorporar... o Duolingo já tem matemática? Não sabia. Temos sempre a aprender. Fantástico. E funciona? É o melhor projeto. É igual. É a mesma lógica. Desde começar desde o zero. Diferente. Imaginem que existia uma plataforma, um sistema que tem os recursos, tem o currículo, tudo o que é aprendizagem atómica, desde o mais básico ao mais complexo. E vamos evoluindo, não é? Desde eu para saber resolver uma função de segundo grau, eu estou a falar de matemática, não percebo nada, mas uma função de segundo grau, eu tenho que saber multiplicar, tenho que saber somar, subtrair e dividir. Isto eu sei. E muitas vezes nós não sabemos, quando o aluno falha recorrentemente na resolução de uma equação de segundo grau, o aluno não sabe resolver equações de segundo grau. Se calhar o aluno não sabe é multiplicar. E então, neste conjunto de recursos que se oferece aos alunos e nas perguntas que constantemente se está a fazer, o sistema consegue compreender que afinal o aluno não sabe é multiplicar. Porquê? Porque dá-lhe uma função de segundo grau, dá-lhe outra mais simples, dá-lhe outra mais simples. Bom, mais simples que isto não há. Vamos lá ver se tu consegues saber se sabes somar, multiplicar, subtrair e começa a dar-lhe outros exercícios, não ao nível do 8º ano, por exemplo, mas ao nível do 5º. Então percebe que os problemas do aluno estão ao nível, se calhar, do 2º ano de escolaridade. Ensina a criança a ultrapassar essa dificuldade e quando já dominou, passa à frente. Passa para o tema seguinte e volta então ao 8º ano para o tema seguinte. São plataformas adaptativas. Porquê? Porque
o que oferecem em termos de recursos e atividades aos alunos estão adaptadas às suas necessidades e às suas capacidades. Outra coisa que eu não falei, todos nós. Tenho uma aluna que usa exatamente um notebook LM. Porquê? Porque vai no autocarro, faz 2 horas de viagem todos os dias, para um lado e para o outro, portanto, escola, casa, casa, escola, e ela a ler distrai-se muito. E não consegue estar a ler e a ouvir música ao mesmo tempo. O que ela faz? Pega nos textos, pede para fazer um resumo, põe o podcast na viagem e vai ouvir os textos que as pessoas lhes pediram para ler. Aprende melhor a ouvir. Eu aprendo melhor a ler. Alguns de vós, se calhar, aprendem melhor a copiar, ou a escrever, ou a resumir. Portanto, todos nós temos perfis. É um termo que agora está... Há quem diga que não existe, mas formas de aprender diferentes. O perfil de aprendizagem. Formas de aprender diferentes. Eu lido melhor com o vídeo, há quem lide melhor com o áudio, há quem lide melhor com o texto, e depois a forma como processa essa aprendizagem. Porque a verdade é que cada um de nós tem um caminho diferente. Todos nós temos caminhos diferentes. Se me perguntarem sobre um assunto específico de qualquer disciplina, e para eu dominar esse assunto, o meu caminho vai ser, de certeza, diferente do vosso. Porquê? Porque o conhecimento que eu tenho e a bagagem que eu trago é diferente da vossa. Não significa que seja mais, menos, mas é diferente. Há alguns conceitos que eu acho que até domino e não domino. E no momento em que sou confrontado com questionamento e, afinal, não estás a pensar bem, é que eu percebo que, afinal, não percebo. Porque é outra competência que nós temos que desenvolver dos nossos alunos. A capacidade de eles perceberem que não percebem. E perceberem que percebem. E isso só se faz através da avaliação. Bom, isto era um exemplo de uma plataforma. Vamos passar à frente. António Dias de Figueiredo é um professor que já está jubilado. Acho que era na Universidade de Coimbra, não é? Foi meu professor. Sim. E foi fantástico. Ele agora tem trabalhado muito e tem pensado muito sobre estas questões de inteligência artificial e faz muitas publicações, muitas reflexões, e é uma pessoa que vale a pena seguir pela clareza e pelo cuidado que tem em pensar nas coisas, pela importância que ela tem para nós. Ele traz-nos uma ideia que é muito forte. E esta é a nossa maior preocupação, e não é só a educação, em todas as áreas, que é a cognição delegada. Que é o dar toda a autoridade à máquina para me substituir. Ou seja, eu tenho que fazer um relatório ou um reflexivo, eu peço, faz uma reflexão sobre este assunto, ele faz e eu pego e entrego. Não leio, criticamente não revejo, não é o resultado daquilo que é realmente a minha opinião, é simplesmente o facilitismo de carregar no botão e em 5 segundos ter o trabalho feito. Esta é uma preocupação. Seja em que área for, e isto está a acontecer e muito, e já houve alguns exemplos que surgiram na comunicação social. Por exemplo, neste momento, se vos pedir para fazer tirando o Filipe não conta, mas se vos pedir para fazer uma divisão com casas decimais, no papel, quantos é que conseguem fazer? Eu não consigo. Consegue? Boa. Colega Filipe. A verdade é que... E quem é que está preocupado com isso? O Filipe e a colega, não é? Porque nós pegamos na calculadora e fazemos a conta. E eu em segundos tenho a conta feita. Certo? Nós delegámos na máquina de calcular este conhecimento, esta capacidade, esta competência. E se no cálculo, se calhar, passar tantos anos, já não nos preocupamos tanto, porque temos sempre uma máquina de calcular, temos no telemóvel, temos em todo lado, há uns anos atrás causou muitos problemas. Agora imaginem isto em todos os domínios do conhecimento, em todas as áreas. Se pensarmos um pouco, é um pouco dramático. Mas pensem na saúde. É colocar lá o exame, olha, diz-me lá o que é que o doente tem e gera aí quais são as receitas e os exames. E é automático. Eu nem vejo, nem preciso de ver. A máquina é brutal, é fantástico. É um problema que vamos ter. É muito mais interessante ter esta cognição ampliada, ter esta recuperação cognitiva, usar a inteligência artificial como o nosso assistente. Ou seja, assistente para me permitir fazer algo que eu sozinho não tenho tempo ou capacidade, a tal cognição ampliada, ou a cooperação cognitiva, que é o meu ajudante, que me vai colaborativamente ajudar a pensar nas coisas e a construir. E é muito mais interessante pensar na inteligência artificial como o meu assistente, o meu colega de trabalho, do que propriamente como o meu substituto.
Porque esta questão de substituir é muito complexa. Porque me substituir por uma coisa para duas e para três, chega um momento que se calhar não vale a pena pagarem o ordenado, não é? Já lá vamos. O nosso querido professor António Dias Figueiredo também nos traz esta perspectiva, que eu há pouco já vos falei, da questão de saber fazer boas perguntas. Este colibri foi gerado automaticamente numa plataforma, num sistema de inteligência artificial, mas esta imagem está assim porque o pedido que foi feito foi este que aqui está em baixo. Muito detalhado. Se eu tirar metade do que ali está, a imagem já não vai ser a mesma. Portanto, isto demonstra que, se eu quiser, se esta é a imagem que eu quero, então eu tenho que saber fazer a pergunta. E a partir de agora vou passar assim uma série de coisas à frente. Esta não resisto, porque foi uma tentativa no início que me diziam: não, a tal ideia de vende-me esta caneta, ou neste caso era um negócio de vender canetas. Eu vendo canetas a 1 euro, mas o cliente diz que só paga 50 cêntimos. E como é que eu faço? Como é que eu interajo com o cliente? É criar um cenário, criar uma simulação. E era muito difícil, ele gastou muito dinheiro a criar o sistema e não era eficiente. E ficou uma noite sem dormir, diz ele, quando descobriu que o ChatGPT faz isso em segundos. Ou seja, eu só tenho que lhe dizer que tu agora vais te comportar desta forma, tu vais fazer isto, e agora vou interagir contigo neste sentido. Tenho uma ex-aluna, que defendeu a semana passada uma dissertação nesta área, de inteligência artificial. Ela é professora de inglês numa escola profissional e tem uma disciplina que é de atendimento ao público. Portanto, os alunos têm que aprender inglês na interação com o público. E até agora eles interagiam uns com os outros e simulavam situações em sala de aula. Mas o que ela quer é que eles simulem muitas vezes. Então, trabalhos de casa é criar cenários destes e em que o aluno simula esta interação com o cliente. Agora fins que és um cliente assim, começa-me a fazer pedidos, eu respondo e tu vês se aquilo que eu digo, quer seja a correção linguística, a acentuação, o sotaque, etc., corrige, vê se está correto. E o aluno interage com o sistema neste atendimento ao público e tem feedback. Portanto, está não só a aprender, a trabalhar e ter a fazer essa autorregulação. Porque, já viram, o ChatGPT agora funciona perfeitamente com aula. Isto depois vocês veem o que é possível fazer. Eu queria terminar com um slide porque o tempo está a esgotar-se. Não, vou com duas coisas. Desculpem, não resisto. Até temos aqui potenciais mestrandos, doutorandos, que tem a ver com a questão de investigação e que tem a ver com a questão com o texto que para nós muitas vezes não está acessível. Nós pegamos num relatório muito bem feito, muito interessante, que tem um conjunto de tabelas e um conjunto de informação que eu, simples cidadão comum, não consigo interpretar. E ferramentas como esta, existem muitas. O SciSpace é uma que eu uso ou estimulo os meus alunos a usar bastante para a revisão sistemática da literatura, ou revisão de literatura, desculpem, para encontrar o estado da arte, determinada situação, determinado tema, determinado conceito. E não vale a pena fazer perguntas aqui para ele encontrar artigos. Não são grande coisa. Mas tem algo muito interessante. É que eu posso carregar os artigos que me interessam. Eu carrego para lá 10, 20 ou 30 artigos e converso com todos ao mesmo tempo. E ele faz-me coisas extraordinárias como esta. Carrega os artigos todos do lado esquerdo e do lado direito e vai-me apresentar uma coluna com o que eu quiser. De todas estas publicações, ou de todos estes documentos, quem foram os participantes deste estudo? Ele apresenta-me ali do lado direito. E eu depois posso começar a descartar o que me interessa e o que não me interessa. Quem foram? Qual foi a metodologia utilizada? O que é que foi isto? Eu estou a fazer perguntas relativamente a questões de investigação. Questões de investigarem. Mas se quiserem, fazem as perguntas que vocês quiserem. Eu, por exemplo, criei uma coluna a dizer tecnologia. Ele vai-me mostrar tudo o que é que cada um dos artigos fala sobre tecnologia. Ou sobre vacinas. Ou sobre aquilo que vocês quiserem. Mas muito mais interessante que isso é que eu desafio-vos a tentar compreender o que é que isto significa, esta tabela. Pronto, já chega. Isto tem a ver com modelos de aceitação da tecnologia. E isto é uma tabela que mostra que o instrumento utilizado é válido. Eu agora sei que estudei, senão também sabia. Mas é natural que eu seja confrontado frequentemente com tabelas destas que eu não consigo perceber. E esta ferramenta faz coisas deste género. É só selecionar como uma fotografia, fazer aqui um retângulo à volta desta tabela e ele do lado direito explica-me tudo. O que é isto? Como é que se lê? Os valores que lá estão, como é que devem ser interpretados? E o que é que estes resultados me demonstram? E faz isto em 10 segundos. Estão a ver o potencial que tem? É extraordinário. E se quiserem, já agora,
põem lá o vosso artigo ou a vossa dissertação e faz logo a apresentação toda. E um podcast, um vídeo. Bom, eu vou chegar só mesmo ao final e isto depois vocês podem ver as potencialidades, já temos estado a falar aqui e queria-vos deixar aqui, neste slide. E vou ler, porque é uma entrevista que este autor deu, que para mim, eu acho que temos que começar a refletir nesta questão. Deixem-me só chegar aqui, que é para não me enganar. Eu sabia que havia outra coisa que vos queria mostrar, mas fica para outra oportunidade. Se eu quiser fazer perguntas sobre... Tenho uma fotografia sobre uma coisa qualquer. Querem fazer perguntas sobre o conteúdo dessa fotografia. Para os alunos. Tirar uma fotografia é uma experiência laboratorial. Agora vou fazer perguntas. Ele, da fotografia, queria-vos perguntas. Eu tinha aqui um conjunto de patos e começo a fazer perguntas sobre patos. É extraordinário, mas pronto, fica para outra oportunidade. Aqui a ideia é esta. O emprego já não é o que era. E está em franca transformação. E se nós até há pouco tempo tínhamos esta mudança, houve uma mudança para a automação do trabalho físico, tudo que foi em fábricas, robótica, etc., que nós conhecemos muito bem os impactos que isso teve na sociedade, nós estamos agora numa transformação, na automação do trabalho intelectual. E vocês vão perceber por isto que eu vos vou ler. Portanto, é uma entrevista, não está no livro, ou está no livro espartilhado, mas eu resumi isto numa entrevista muito interessante. Portanto, o emprego, de forma geral, está em forte transformação. Traz-nos a ideia que passamos, então, da tal era da automação do trabalho físico para o trabalho intelectual. Se considerarmos o emprego como um conjunto de tarefas, muitas delas rotineiras, e que muitas podem ser automatizadas, e aqui a IA pode funcionar numa lógica de co-inteligência, portanto, será uma força para a mudança. E haverá tarefas e empregos que vão ser transformados ou substituídos, como em tudo o que nos foi surgindo na sociedade. O autor manifesta como um conjunto de preocupações, especialmente com os trabalhadores mais jovens. E isto também é uma mudança daquilo que é a perspectiva que tem sido a nossa história. Porquê? Antigamente, os nossos jovens... é mais fácil ler para não demorar mais tempo, senão começo aqui com conjecturas. A preocupação com os trabalhadores mais jovens, uma vez que os empregos que outrora lhes davam acesso ao mercado de trabalho são os mais vulneráveis à tecnologia. Os nossos jovens, quando acabam a licenciatura e encontram emprego, vão para onde? Call centers. É das primeiras coisas a desaparecer. É um exemplo. E relativamente à entrevista. No passado, nos poucos casos em que categorias de empregos foram completamente destruídas, a maioria dos trabalhadores conseguiu empregos melhores. Mas os trabalhadores mais velhos, frequentemente, não conseguem essas oportunidades, como bem sabemos. Futuramente, pode acontecer exatamente o inverso. Pode ser que os trabalhadores mais velhos e com mais experiência consigam usar melhor a inteligência artificial do que os jovens, que sabem menos sobre as empresas para as quais trabalham e sobre as tarefas que podem ser automatizadas. Assume-se que a mudança tecnológica favorece os trabalhadores mais jovens, mas há investigação que mostra que os trabalhadores mais jovens tendem a oferecer piores conselhos sobre como integrar a inteligência artificial nas empresas porque não sabem como estas funcionam. Portanto, a ideia é esta. Sabendo que, ou considerando que um emprego é um conjunto de tarefas que podem ser automatizadas, os trabalhadores mais velhos sabem exatamente o que é que pode ser feito para tornar mais eficiente, porque aprender a usar a inteligência artificial não é assim tão difícil, mas aprender a cultura da empresa e as tarefas que são realizadas no meu trabalho diariamente para os jovens é inacessível, porque só ao fim de X anos é que conseguem compreender toda a dimensão que o seu trabalho envolve. E é também para esta nova realidade que temos que preparar os nossos jovens, calculando devidamente a não delegação cognitiva nestes sistemas, algo que nos preocupa a todos, relativamente à autoria dos trabalhos que os alunos entregam, noutras situações são muito caricatas. Na investigação, então, é crítico. E agora já não tem a ver com a entrevista, mas termino aqui. É que tudo está a ser novo para nós, o futuro em todas as dimensões é demasiado incerto, o investimento das grandes empresas tecnológicas nunca envolveu tanto financiamento. É assustador. E não perspectivamos sequer o que é que aí vem. Não temos a mínima noção do que vem a seguir. Eu fui por isso várias vezes. Mas frequentemente somos surpreendidos. E naquilo que nós vos mostramos hoje, que a inteligência artificial falha, e falha várias vezes, recorrentemente, é só uma questão do tempo para nunca mais voltar a falhar. Portanto, aqui nesta questão, temos um caminho ainda longo a percorrer, mas entendam o longo, que já não são os 10 anos que era antigamente, pode ser 2 meses. Não fazemos a mínima ideia. Portanto, os desafios são imensos, mas as oportunidades também são imensas.
A verdade é que a formação inicial, para mim, e a formação contínua é fundamental para nos adaptarmos a estes novos tempos e para prepararmos estes nossos jovens para o tecido empresarial que eles vão encontrar. Portanto, quanto mais cedo dominar a inteligência artificial, é menos uma coisa com que se tem que preocupar quando começarem a trabalhar. E trabalhando também com os nossos jovens, fazendo a ponte com aquilo que eles precisam de conhecer, de saber fazer, que competências é que têm que desenvolver e perceber onde é que a inteligência artificial pode ajudar, é fundamental para que eles tenham sucesso. Pela primeira vez, ou agora de uma forma mais convicta, a formação é essencial e desta vez nós não estamos sozinhos, mas estamos todos no mesmo barco e estamos todos a aprender. Se alguém vem aqui com muitas certezas, desconfiem. Neste momento ninguém tem muitas certezas. Estamos todos a aprender, mas não estamos sozinhos. E agora, mais do que colaborar com a máquina, temos que colaborar a sério uns com os outros, porque senão temo que venha aí uma geração perdida em muitos aspectos da nossa vida. Bom, era isto que tinha para vos trazer. Muito obrigado e desculpem pelo seu tempo. Eu ultrapasso sempre o tempo. Sempre. Temos agora tempo para as perguntas. Quem tem alguma pergunta queira colocar? Quer ao Nuno ou ainda ao Filipe? Discordem. Discordem de nós.